Flamengo enfrenta o Goiás, gente. Olha que coisa. Antes, produção, coloca aí os relacionados primeiro. Só para passar aqui, a gente tem 9 desfalques, né? E os relacionados para a partida foram Rossi, Matheus Cunha e Santos. Cadê aqui? Laterais, Ayrton Lucas, Mateuzinho e Zé Wellington. Zagueiros, Cleiton, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo. Meio campo, Gerson, Everton, Gustavo, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Thiago Maia, Lohan, Igor Jesus e Pedrinho. E ataque, Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha e Peterson. Lembrando que Gabigol não vai poder jogar, né? O Flamengo tem Arrascaeta, Luiz Araújo, Alan, Felipe Luiz e Varela, que se recuperam de lesão. Gabigol e Wesley estão se recuperando estão suspensos. E completando, Pulgar e Léo Pereira sentiram dores musculares e estão fora de combate. Então, esses são os relacionados aí para o jogo, né? O Flamengo vai um pouco desfalcado para enfrentar o Goiás. Agora, larga na tela aí, produção, a provável escalação de amanhã, né? Então, o Flamengo pode ir a campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, Bruno Henrique, Gerson, Everton Ribeiro e Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro. Nazário, escalação aprovada para enfrentar o Goiás? Ai, meu Deus do céu. 38ª escalação e 38ª surpresa, né, cara? Eu acho que, diante das circunstâncias, não dá para ser muito diferente disso aí. E, infelizmente, que pena, né, cara? A gente está no mês 9, né? E diante de um horizonte tão lamentável do Flamengo, aí já estou falando em termos táticos, né? Não estou nem falando dos assuntos externos, mas o Flamengo se vê numa estrada sem rumo, né? A gente está vendo um Flamengo desfigurado, o Flamengo esfarelou. Em outros tempos, a gente ia olhar para esse time armado aí e ia falar, caramba, olha só a nossa zaga. Pô, nós temos o Davi Luiz, que é super experiente, Fabrício Bruno, que é um cara firme, né? Tá dando o corredor para os atacantes e chega sempre muito pontualmente na jogada. Temos uma volância muito consistente, com o Thiago brigando muito, o Pulgar sendo vertical, um Gerson que chegou da França e, pô, tá jogando 110 volts ligados, né? O Everton Ribeiro fazendo uma temporada fantástica, o Pedro metendo muito gol, e o Bruno Henrique, o Bruno Henrique é aquele jogador que a gente sabe que ele venceu uma etapa muito difícil, muito a duras penas, né? E vem, embora a última partida não foi bem, mas aí eu não acho que a culpa foi dele. As 2 últimas partidas dele não foram... contra o Botafogo ele jogou bem, mas a última partida não foi das melhores, né? O time como um todo não foi bom, né? E o que mais espanta a gente é que são jogadores, né? Desses jogadores que a gente está vendo aí, né? Se a gente olhar lá para frente, os 4 da frente conhecem o clube desde 2019. Se entrar na volância, o Thiago Maia é do time. Se você vier para trás, a gente tem o Davi Luiz, que tem um pouco de tempo, o Fabrício Bruno, que demorou a engatar, o Wesley, que não era para ser lateral direito, né? Ele assumiu a lateral direita em função do péssimo planejamento do Flamengo. O goleiro também, acredito, ao péssimo planejamento do Flamengo, né? Até então ele era 3º goleiro. E o Ayrton Lucas, ele chegou no Flamengo e foi se firmando depois da queda de rendimento do Felipe Luiz, mas em função do problema físico, né? Não técnico nem tático, né? Muito pelo contrário. E
hoje a gente vê esse time e, claro, a gente torce, né? O nosso coração é aquela coisa de, pô, vai dar coisa e tal, mas hoje eu não estou conseguindo enxergar o Flamengo com a pegada que a gente estava acostumado, né? O Flamengo, porque quando você tem um time que às vezes não está bem tecnicamente, pô, mas eles estão dando tudo no campo. E a gente está vendo um Flamengo moroso, um Flamengo que despreza os jogos, um Flamengo que não é aquele Flamengo pegador, não é aquele Flamengo que está vibrando dentro de campo. Não existe aquele tesão de jogar, a gente não está vendo no nosso time, infelizmente. Então, assim, acho que é o que nós temos para amanhã, né? E torcer para que a gente ganhe do poderoso Goiás, né? Como diz o nosso querido poeta, o portentoso Goiás. Portentoso Goiás. E lembrando aqui, antes de passar aqui na tabela, nós temos informações atualizadas sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente jurídico, né, vice-presidente geral jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst, se manifestou, né? A jornalista Raíssa Simplício foi falar com ele e, abrindo aspas aqui, ele disse o seguinte, abre aspas, Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, numa coisa premeditada. Há 2 dias, uma organizada do Flamengo disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo e a própria torcida falou que ia fazer e fez. Marcos Braz foi ameaçado, foi ameaçado de morte. Não, peraí. Marcos Braz, que ele errou aqui, foi ameaçado, teve a vida ameaçada na frente da filha dele. Ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, ele com certeza se sentiu muito ameaçado. Ele é a vítima nessa história, né? Lembrando que há versões divergentes dessa que o Dun está colocando aqui, né? Mas esse a gente pode dizer que é o posicionamento oficial do Flamengo, porque ele é o vice jurídico do Flamengo. Então, o Flamengo deve partir dessa premissa aqui de que a filha dele estava presente, lojistas disseram que não, né? Ou seja, testemunhas, e que o cara agrediu, ameaçou de morte o Marcos Braz, pelo menos no vídeo que foi mostrado até aqui, diz o contrário, né? Vamos aguardar aí como é que fica a situação. Bom, informação, tá? O Bragantino está vencendo o América Mineiro por 1-0 e com esse resultado o Flamengo está fora do G4. Com esse resultado o Flamengo está fora do G4. O Bragantino está indo a 42 pontos, tá? Indo para a 3ª colocação. Em 4º vem o Grêmio, o Flamengo está na 5ª colocação com 39 pontos, né? Ou seja, o Flamengo está na pré-Libertadores. Outra informação importante também, o Goiás, que é o adversário do Flamengo, nesta quarta-feira, está na 16ª colocação com 25 pontos. O Goiás está a 1 ponto acima da zona da degola, né? O Santos abre ali a zona de rebaixamento com 24 pontos. Ou seja, os caras vão estar extremamente motivados, além de jogarem em casa, precisarem vencer, e somando-se a isso ao nosso desespero aqui do nosso lado, o Flamengo agora fora do G4, caso confirme, né, esse placar, pelo menos até o momento parcial, do Bragantino. Petit, escalação. Olha só, Túlio, ser muito sincero com você, amanhã o Flamengo joga contra o Goiás, mas é um jogo de 3 pontos. Na minha cabeça, não sei se vocês pensam igual, dificilmente o Flamengo chegará ao título, correto? Vai ser muito difícil. Vai ter que acontecer uma série de coisas se a gente pegar o Flamengo que a gente vê jogar hoje e você pensar em um Flamengo com uma arrancada bonita aí de grandes vitórias, é difícil, pelo que você vê o Flamengo jogar hoje. Não que seja impossível, de repente uma mudança de postura, uma mudança de técnico, alguma coisa que possa acontecer, o Flamengo consiga aí, né, fazer, né, do impossível como foi feito aí em 2009, aí, que é um grande exemplo para isso. Então, Túlio, eu colocaria o Rossi no gol, Túlio. Colocaria o Rossi no gol, entendeu, Nazário? Ia ver como é que o cara tá, entendeu? Já no jogo oficial. E outra, cara, não sei se vocês pensam igual a mim, eu não aguento mais ver o Davi Luiz. Não aguento mais, não aguento, é meu. Eu entraria aí com o Rodrigo Caio ou com o Pablo. O restante do time, esse time que vai a campo aí, Túlio, ele é mais equilibrado do que o time que jogou
a final contra o São Paulo. Porque esse time ele joga com 4 no meio-campo, tem a reposição do Bruno Henrique, que é uma ótima reposição, né? E você tem um atacante de ofício, que é o Pedro. Então, na minha opinião, esse time que vai a campo, ele é mais equilibrado do que o time que foi ao Maracanã para jogar contra o São Paulo. Minhas 2 mudanças seriam essa. Rossi no lugar do Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo no lugar do Davi Luiz, e faria uma zaga mais plantada, ali com uma linha de 4 e dando uma certa liberdade para o Ayrton Lucas poder fazer o trabalho que ele fazia, até porque com a chegada do Bruno Henrique, o Ayrton Lucas ficou nulo, né? Passou a jogar mal, porque não tem mais o corredor para ele atuar. Então a gente precisa trazer o Bruno Henrique um pouquinho mais para dentro em algumas situações, para que o Ayrton Lucas consiga voltar ao seu grande futebol, Túlio. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!